faz essa primeira questão. O movimento retilíneo e uniforme é caracterizado pelo movimento em velocidade constante. Isso aí está certo ou errado, pessoal? Certo. Então, o movimento retilíneo uniforme, de fato, é caracterizado pela velocidade ser constante, certo? Tudo bem? Isso é uma... Mas aí eu pergunto para vocês, isso aqui está completo ou está incompleto? Porque, de fato, as nossas questões aqui, ela não necessariamente precisa ser completa, mas ela precisa ser verdadeira, entendeu? Porque assim, o movimento retilíneo uniforme ele é caracterizado pelo movimento em velocidade constante e em linha reta, certo? Mas isso aqui também é verdadeiro, tá, pessoal? Isso aqui de fato corresponde ao que falamos sobre movimento retilíneo e uniforme, tá? Ela está incompleta, mas não é uma frase falsa, tudo bem? Só faltou só mais uma informação aí. Nas situações de movimento retilíneo uniformemente variado, em que a velocidade possui um sinal oposto ao da aceleração, a velocidade poderá chegar a zero? Sim ou não, pessoal? Sim, né? Porque, no caso, se a aceleração é negativa, por exemplo, e a velocidade é positiva, então o que está acontecendo? A aceleração ela atua sobre a velocidade de maneira a diminuir o seu valor. Então vai diminuindo a intensidade da velocidade até chegar a zero. Então, de fato, pode chegar a zero, certo? Podemos dizer que se o corpo está em movimento em relação a um observador, ele estará em movimento em relação a qualquer referencial? Sim ou não, pessoal? Não necessariamente, né? Porque em alguns referenciais ele pode estar em movimento e em outros ele poderá estar em repouso, certo? Tudo bem? Grandeza física escalar não possui direção e sentido? É bem direto, né? Isso. As únicas que possuem direção e sentido é justamente as grandezas vetoriais, tudo bem? Como a velocidade de um corpo não possui direção e sentido, logo a velocidade é uma grandeza escalar. Certo ou errado, pessoal? A velocidade ela não possui direção e sentido? Oi? Isso. Velocidade é uma grandeza vetorial, tá? Então ela está bem equivocada essa questão aí. Você não marcaria, tudo bem? Isso. Vamos logo partir logo das que vocês não fizeram ainda, tá? Vou fazer a terceira aqui. Um corpo necessita parar antes da faixa de pedestres, inicialmente separados por uma distância de 160 metros e com velocidade inicial de 50 metros por segundo. Suponhando que o corpo passe a reduzir sua velocidade a 5 metros a cada segundo. 5 metros por segundo a cada segundo, certo? Determine se o corpo ou carro parou antes ou depois da faixa de pedestre, certo? Então, inicialmente, você tem, no caso, um corpo, né? A gente pode pensar em um carro, né? Aqui deveria ser carro, tá, pessoal? Então, você tem um carro e necessita parar antes da faixa de pedestres, certo? Inicialmente separados por uma distância de 160 metros. Então, deixa eu só organizar aqui as informações. Terceira questão, que eu vou já mudar para o quadro, tá? Terceira questão. Eu tenho um carro que está a 160 metros da faixa de pedestre, tá? Então, aqui, uma faixa de pedestre, tudo bem? A velocidade inicial dele é 50 metros por segundo, certo? Essas informações aqui, elas não mudam, tá? Porque ela está no comando principal da lista de vocês. Vocês podem verificar lá na lista. Está no comando principal. Então, essas informações aqui, elas não mudam, certo?
Aí letra A, ele quer saber se o carro ele vai parar antes ou depois da faixa, utilizando o quê? Uma aceleração de quanto? Porque no caso, na questão, que eu quero enfatizar também, na questão, ela diz que o carro está diminuindo sua velocidade 5 metros por segundo a cada segundo, certo? Então, quanto é a aceleração no carro, nesse caso? Primeiro a gente tem que pensar, é positivo ou negativo, certo? Então, a aceleração que eu vou usar aqui na letra A é menos 5 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, a letra A considera essa aceleração para saber se o carro parou antes ou depois da faixa, tá? Veja, para mim saber se o carro parou antes ou depois, eu preciso calcular o ΔS desse carro com essa aceleração, certo? Se o ΔS for menor que 160 metros, por exemplo, se for até aqui, por exemplo, parou antes da faixa. Se o ΔS for maior que 160, então parou depois da faixa, certo? Então veja, esse 160 eu não vou nem utilizar. Isso aqui é só um parâmetro para me saber se eu vou parar antes ou depois. Então aqui no caso, o que eu tenho de informação para a letra A? Eu tenho que a velocidade inicial é 50 metros por segundo, certo? Com essas informações aqui, eu posso utilizar a equação de Torricelli, tudo bem? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração e o ΔS que eu quero, certo? Eu vou substituindo aqui, velocidade final é zero, porque o corpo ele vai parar antes ou depois da faixa. Velocidade inicial 50 ao quadrado, né? 50, isso vai ficar ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que é menos 5, certo? Vou colocar aqui, ó. Menos 5 vezes ΔS, tudo bem? Eu faço a operação aqui, eu tenho que 50 ao quadrado, 5 vezes 5, 25, né? 2, 0, 2.500. Mais com menos é menos, 2 vezes 5, 10. Vai ficar 10, menos 10 ΔS. Tudo bem? Certo? Passa para o outro lado, somando, vai ficar 10 ΔS é igual a 2.500. Certo? Então, meu ΔS vai ser quanto? 2.500 sobre 10. Cancela um zero. Eu vou ter 250 metros. Tudo bem? Aí com esse resultado, eu tenho que o corpo ele vai parar antes ou depois da faixa? O que vocês acham? Basicamente, você tem como resposta o quê? Que o carro parou depois da faixa. Certo? Tudo bem? Vamos ver aqui a letra B. Qual deve ser o valor da aceleração, olha só, para que o corpo pare 60 metros antes da faixa de pedestre? 60 metros antes, tá? Então, só destacando mais uma vez que esses comandos aqui, ó, essas informações, elas estão no comando principal, certo? Então, elas não mudam. Aqui a velocidade inicial é 50 e o carro está separado a 160 metros da faixa. O que vai mudar somente é na letra A, na letra B, certo? Então, basicamente, ó, a letra A, tem muita gente que tem essa dificuldade, tá, pessoal? A letra A, ela não tem nada a ver mais com a letra B, tudo bem? Certo?
Então esses 5 metros por segundo a cada segundo já não vai ser útil aqui na letra B, já é outra coisa. Só o que não muda é o que está no comando principal, tá? Então, vamos fazer a letra B, desculpa. Ele quer que pare 60 metros antes da faixa. 60 metros antes. No caso, ele quer que calcule a aceleração. Vou anotar aqui rapidinho. Tudo bem? Então, veja. Vou usar aqui esse desenho. Uma pergunta para vocês. Se ele quer que pare 60 metros antes, é isso aqui, né? Vou pensar que isso aqui é 60 metros. Certo? Então, quanto que vai ser meu espaço percorrido? Para mim parar 60 metros antes da faixa, eu tenho que percorrer quanto? 100 metros, certo? Então, 100 é o meu ΔS, equivale a 100 metros. Tudo bem? Como ele vai parar antes da faixa, 60 metros antes, então minha velocidade final continua sendo quanto? Continua sendo 0. Certo? Minha velocidade inicial ainda continua sendo 50. Continua sendo 50. Olha só, novamente, eu tenho as informações para mim usar o quê? A equação de Torricelli. Novamente. Tudo bem? Então, aqui no caso, como é que fica? Velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes aceleração ΔS. Certo? Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 50 ao quadrado. Mais 2 vezes. A aceleração é o que eu quero. Vou mantê-la aqui. E o ΔS eu sei que é igual a 100. Tudo bem? Isso aqui é tudo produto. Então vai ficar como? Vai ficar 50 vezes 50, 2.500. Mais 2 vezes 100, 200. 200A. Então veja, 200A está positivo, passa para o outro lado negativo. Fica menos 200A, certo? Igual a 2.500. Passa o 200 dividindo, esse menos pode ir para o outro lado, só multiplicar por menos 1, né? Já vai para o outro lado, você vai ficar o quê? Aceleração é igual a menos 2.500 dividido por 200. Vou cancelar aqui 2 zeros. Vai ficar 25 sobre 2. Que é quanto? Com o menos aqui. 25 sobre 2, 12,5. Certo? Metros, vou colocar bem aqui. Segundo ao quadrado. Tudo bem? Então, veja, para ele parar 60 metros antes da faixa, a aceleração ela tem que ser negativa, né, para reduzir a velocidade, e tem que ser igual a quanto? Em módulo 12,5 metros por segundo ao quadrado. Certo? Tem que ser uma desaceleração bem intensa para ir parar aqui. Certo? Nesse ponto em que a velocidade é 0. A velocidade final é 0. Tudo bem? Qual o tempo máximo necessário para que o corpo pare sem ultrapassar a faixa? Então veja, sem ultrapassar a faixa é exatamente o que? É ficar sobre a faixa, ou um pouquinho antes da faixa, certo? E é tempo máximo, tá? Então veja, uma coisa que é interessante para discutir.
Por que tempo máximo? Porque, por exemplo, eu posso parar aqui nesse ponto. Posso parar aqui e levar um tempo T1, por exemplo. Tudo bem? Ou então eu posso parar bem aqui. Levar um tempo T2. Veja, o T2 ele é maior que T1. Se eu parar bem aqui, eu vou ter um T3. T3 é maior que T2. Então, à medida que eu me aproximo da faixa, o tempo é cada vez maior. Certo? A questão pede para calcular um tempo máximo sem ultrapassar a faixa. Tudo bem? Então, para que eu possa calcular o tempo máximo, quanto que pode ser o deslocamento do meu carro aqui? À medida que eu vou me aproximando da faixa, o tempo vai aumentando, certo? Eu quero o tempo máximo. Então, o tempo máximo que eu posso calcular é considerando o quê? Considerando o deslocamento de 160 metros. Tudo bem? Porque eu posso ter um tempo qualquer aqui, T1, T2, T3, mas o tempo máximo é um deslocamento de 160. Tudo bem? Então, veja, para a letra C, o meu deslocamento é de 160 metros. Aí eu vou ter o tempo máximo, tá? Para mim não ultrapassar, veja, novamente, quanto é a velocidade final aqui? Tem que considerar que é zero, certo? Que vai parar novamente. Uma situação em que vai parar sem ultrapassar a faixa. Velocidade inicial, eu tenho. É quanto? 50 metros por segundo. 50 metros por segundo. Certo? Então veja. Primeiramente, antes de eu calcular o tempo, porque eu tenho essa equação aqui, por exemplo, eu tenho essa equação AT. Mas para eu calcular o tempo, eu preciso da aceleração. Então não adianta. Eu preciso de duas variáveis aqui. Certo? Então eu vou em busca da aceleração. Através de quem? Através da equação de Torricelli. Estádio ao quadrado mais duas vezes aceleração ΔS. Certo? Velocidade final é zero. Velocidade inicial 50 ao quadrado. Tudo bem? Mais duas vezes a aceleração. Agora o meu ΔS vai ser quanto? 160. Então aqui eu vou ter 2 vezes 160 é quanto? Aqui dá 2.500 mais 320 vezes a aceleração. Tudo bem? Passa 320 subtraindo, vai ficar menos 320. Aceleração igual a 2.500. Aceleração vai ser quanto? Menos 2.500 dividido por 320. Certo? Veja, pessoal. Só para vocês irem amadurecendo a questão das contas que vocês realizam. A questão me pede aceleração, ela não me pede aceleração, ela me pede o tempo, certo? Então, olha, veja, eu estou com uma divisão aqui um tanto quanto complicada. Posso até reduzir aqui um pouquinho. Isso aqui vai ficar menos 250 dividido por 32. Mas eu não vou fazer por enquanto essa divisão, certo? Porque eu posso pegar todo esse resultado e jogar bem aqui. Aí, futuramente, posteriormente, eu poderei me deparar por uma coisa bem mais simples que isso aqui. Certo? Então, bora usar essa relação. Velocidade inicial A vezes T. Certo? Velocidade final, 0. Velocidade inicial, 50. Certo? 50. Mais quanto é a aceleração? Aí eu vou jogar tudo isso aqui, ó. Que é a mesma coisa, tá? Vai ficar menos 250 sobre 32 vezes o tempo.
certo? Passa todo esse bloco aqui para o outro lado, está subtraindo, passa somando, vai ficar 250 dividido por 32 vezes t é igual a 50. Passa 32 multiplicando, passa 250 dividindo. Vai ficar quanto? 50 vezes 32 dividido por 250. Ah, olha o que eu achei. Eu achei uma proporcionalidade aqui, né? 25 e 50, certo? Posso cancelar um zero aqui, ó, esse zero com zero. 25 dividido por 5 dá quanto? Quanto é 25 dividido por 5? Quanto é esse aqui? 5. Qual é o maior? O maior está em cima ou embaixo? O maior está embaixo, então o resultado é embaixo. Então 25 por 5 é 5. Aonde? Embaixo. Então vai ficar 32 por 5, tudo bem? Agora sim, ó, ficou mais simples, né? Ficou 32 por 5, que é quanto? Posso fazer aqui rapidinho. 32 por 5, isso é próximo de 6. 6 vezes 5 é 30, sobra 2. Vírgula, baixo 0. 20 por 5, 4. 4 vezes 5, 20. Então esse resultado aqui equivale a quanto? T equivale a 6,4 segundos. Vamos fazer a quarta questão, é isso? Vamos lá. A figura abaixo mostra a velocidade de um corpo, né? Então veja, aqui eu tenho o gráfico da velocidade com o passar do tempo, certo? Então o gráfico da velocidade até 8 segundos, ele é um gráfico constante, certo? Depois a velocidade vai diminuindo com o passar do tempo até atingir 12 segundos. Quais os tipos de movimento você identificou? Explique sobre o movimento do corpo. Então aqui basicamente é isso, né? Foi identificado dois tipos de movimento aqui, movimento retilíneo e uniforme, que a velocidade é constante, e depois o movimento retilíneo uniformemente variado, porque a velocidade diminui com o passar do tempo. Tudo bem? E o MRU aconteceu até 8 segundos. Após 8 segundos, né, o corpo passou a frear, né? E passou a desacelerar até 12 segundos. Então, veja, pessoal, o gráfico é esse aqui, né? Então ele sai, ele parte do tempo t igual a 0, com velocidade de 60 metros por segundo, certo? Começou, o tempo t igual a 0 é o quê? A gente iniciou a observação, é isso, certo? Aí ficou em velocidade constante até 8 segundos, certo? Então, aqui eu pergunto para vocês, vamos fazer a letra B, ele quer saber os valores de aceleração, certo? Aceleração até 8 segundos, quanto é que é, pessoal? Lembra? Quando a velocidade é constante, a aceleração é quanto? 0, certo? Por quê? Porque a velocidade não está nem aumentando nem diminuindo, então a aceleração é 0. Tudo bem? Então veja, eu tenho informação de velocidade e de tempo, certo? Então eu posso utilizar aqui a equação da velocidade. Tudo bem? Veja, uma coisa que é importante. Eu tenho que começar a interpretar esse movimento aqui, que é MRUV, certo? MRUV, dentro desse intervalo de tempo aqui, certo? Eu tenho que dizer que o tempo é 12, tá? Porque se eu estou usando essa equação aqui, essa equação é válida entre 8 e 12, tudo bem? E veja, aqui velocidade final é 0,
Velocidade inicial é velocidade nesse ponto. Velocidade nesse ponto é quanto? Se eu projetar lá, a velocidade nesse ponto é 60. Certo? Mais a aceleração e o tempo, que é igual a 4 segundos. Tudo bem? Então passa 4A para o outro lado subtraindo, fica menos 4A igual a 60. Aí passo o 4 dividindo. Fica 60 sobre 4. Ainda tem um sinal negativo. Aí 60 por 4 dá quanto? 15, né? Vai ficar menos 15 metros por segundo quadrado. Letra C. Deixa eu dar uma olhada. Qual o espaço total percorrido? Certo? Qual o espaço total percorrido? Espaço percorrido é o próprio ΔS, certo? Então eu tenho que calcular o ΔS considerando o MRU, que é até 8 segundos, tudo bem? Depois, considerando o MRUV, que é entre 8 e 12 segundos, certo? Então, o meu ΔS, o espaço percorrido total, vai ser um ΔS, que eu vou chamar de ΔS1, mais o ΔS2. Esse ΔS1 é justamente aqui, considerando MRU, tá? ΔS1. ΔS2, considerando o MRUV, certo? MRUV é o que? Posição final, posição inicial mais VT, certo? Quem é o ΔS? ΔS é sempre isso aqui, né? É variação, que é posição final menos inicial. Passo para o outro lado, fica negativo, aí eu já vou substituir logo. Ó, ΔS é igual a VT, certo? Calcular o ΔS, basta saber velocidade e tempo. Velocidade em MRU, quanto é? 60. O tempo foi de quanto? De 0 a 8. Então, o tempo é igual a 8. Meu ΔS, esse no caso ΔS1, né? 480 metros. Tudo bem? O ΔS2 seria o quê? Eu tenho tempo, tenho velocidade, então eu posso utilizar o quê? Eu posso utilizar essa equação aqui. Posso utilizar tranquilamente ela, né? Da mesma forma como eu fiz aqui, ó, e vai passar subtraindo, então para cá vai virar ΔS. Certo? Vou substituir, ó. V0 vezes o T, né, nesse espaço aqui, é de 4 segundos. Mais a aceleração que eu calculei que deu quanto? Menos 15 metros por segundo quadrado. Fica menos 15 sobre 2 vezes o tempo, é 4 ao quadrado. Tá? Posso calcular o ΔS dessa forma. Então, aqui eu vou ter o quê? 60 vezes 4, 6 vezes 4, 24, né? Com 0, 240. Certo? Menos, vou deixar esse 15 aqui. Ó, aqui vai ficar 4 vezes 4, 16. 16 por 2, 8. Tudo bem? Então aqui vai ficar quanto? ΔS 240 menos 15 vezes 8,
8 vezes 5, 40. Vai 4. 4 com 8, 12. 1 vezes 8 é 8, com 4, 12. Tudo bem? Então o ΔS é quanto aqui? Isso aqui no caso seria o ΔS2, né? 2, 2, 2, 2. 240 menos 120, que vale 120, né? Metros. Tudo bem? Então, quando eu somar, quando eu faço a soma aqui, 480 mais 120, eu tenho que o espaço total percorrido vai ser de quanto? 0, aqui vai dar 10, vai 1, 4 com 5 com 6. Certo? Então isso aqui equivale a 600 metros, o espaço total percorrido pelo corpo, que ele realizou esse movimento de acordo com essa curva aqui, né? Realizou o movimento MRU, aí depois passou a realizar um movimento MRU-V, certo? Tudo bem? Então, basicamente, a análise de gráfico, né? A gente tem que ter sempre essa ideia de como é que o corpo vai se comportar de acordo com o gráfico, certo? E vai coletando as informações e vendo quais são as equações que a gente pode utilizar. Depois basta substituir isso nas equações, certo? Dois pilotos profissionais A e B disputam uma corrida de carros em poucos metros, sem mudar de direção e sentido. O piloto A parte com o seu carro com velocidade de 40 metros por segundo e mantém-se em velocidade constante até o final da trajetória. Então veja, aqui nós temos dois pilotos que estão disputando uma corrida. E o carro A, no caso, o piloto A, ele já parte com uma velocidade de 40 metros por segundo e mantém a sua velocidade constante. Então aqui o movimento é MRU, certo? Para o piloto A. Enquanto que o carro B parte com o seu carro do repouso, certo? Então ele parte da velocidade igual a 0, certo? E segue acelerando 5 metros por segundo quadrado. Sabendo que o ganhador da corrida desenvolveu o seu movimento em 60 segundos, certo? Então, em 60 segundos, no caso, um dos pilotos ganhou a corrida. Qual piloto ganhou a corrida? Então, veja, basicamente a gente tem que calcular o espaço percorrido em 60 segundos, certo? Quem desenvolveu um espaço percorrido maior foi o que ganhou a corrida. Porque quem desenvolveu um espaço percorrido menor, certamente não ganhou a corrida, certo? Deixa eu só anotar aqui. Então, veja, pessoal. Aqui o carro A ele já parte com uma velocidade de 40 metros por segundo, certo? E o carro B, ele já parte com uma velocidade inicial igual a 0. Tudo bem? Então veja, ambos vão traçar um espaço percorrido, certo? Em um tempo de quanto? Em um tempo de 60 segundos. Tudo bem? Então veja, a ideia é o seguinte. No caso, traçar um espaço percorrido menor que o ponto de chegada aqui, ó, certo? Por exemplo, se o corpo A traçar um espaço percorrido até aqui, então o corpo A, ou no caso o carro A, foi o que perdeu a corrida, certo? E o campeão, ele amarra a questão, né? O campeão, ele se desloca em 60 segundos, certo? Então, basicamente, foi o que deslocou mais, certo? Porque quem deslocou menos perdeu a corrida. Então, essa é a ideia da questão. Então, basicamente, a gente tem que calcular o espaço percorrido de A, e o espaço percorrido de B. O maior espaço percorrido foi o que ganhou a corrida,
de acordo com esses dados, certo? Então, vamos calcular aqui o carro A, primeiramente. Veja, o carro A, velocidade constante. Então, a fórmula é essa aqui. MRU, certo? Delta S, passa subtraindo, delta S VT. Quem é o delta S do carro A? Velocidade, 40. O tempo foi de quanto? 60. Então, delta S, nesse caso, né? 4 vezes 6, 24, 2 zeros, 2.400 metros. Esse é o delta S do corpo A, certo? Bem rapidinho, né? Carro B. Veja, o carro B, o movimento ele é MRUV, certo? O movimento é MRV. Aqui foi MRU, aqui foi MRUV. Quais são as informações que eu tenho? Aceleração, velocidade inicial e tempo, certo? Então, para me calcular o delta S, a gente usa aqui a equação horária de movimento ou de espaço percorrido, né? É essa aqui, ó. Eu tenho velocidade inicial, tenho tempo e aceleração. Aí eu relaciono com variação de espaço. Sempre eu faço isso, né? Delta S é 0t mais AT quadrado sobre 2. Então esse delta S que eu preciso. Velocidade inicial é 0. Então tudo isso aqui vai dar 0, né? Mais a aceleração, que é 5, vezes o tempo, 60 segundos, ao quadrado sobre 2. Basta ir acompanhando a relação, tá? Delta S vai ser quanto? Veja, posso fazer o seguinte, ó, eu vou trabalhar só aqui, ó, 5, isso aqui é 60 vezes 60, 60 vezes 60 dividido por 2. Eu posso pegar um número de cima e dividir com o de baixo, é esse aqui, aí vai sobrar 30, certo? Vai ficar 5 vezes 60 vezes 30, tudo bem? Quanto é que dá isso aqui? Deixa eu ver, melhor fazer o quê? Vamos fazer 60 vezes 30, vai ficar 5, 60 vezes 30, 18, 18, 20, 1.800, certo? Veja, quanto é que dá isso aqui? 8 vezes 5, 8 vezes 5, 40, vai 4, 5 com 4, 90, 2 zeros, certo? 90, 2 zeros, 9.000 metros. Aqui no caso, corpo B. Então veja, o corpo B se deslocou 9.000 metros. Então, de fato, o que aconteceu? O corpo B deslocou 9.000 metros, que é essa distância aqui, enquanto o corpo A se deslocou menos da metade, né? Vou botar bem aqui, 2.500 metros. Então, enquanto o corpo A está aqui, o corpo B já finalizou a corrida, certo? Deslocando 9.000 metros. Tudo bem? Então a resposta lá seria o quê? O corpo B, ou carro B, ganhou a corrida. Tudo bem? Fazer a sexta. Um carro com velocidade inicial de 5 metros por segundo passa a reduzir sua velocidade por 1 metro por segundo a cada segundo. Então, mais uma vez, né? Reduzir sua velocidade 1 metro por segundo a cada segundo, a aceleração é quanto?
é menos 1 metro por segundo ao quadrado, certo? Durante 4,5 metros de espaço percorrido. Calcule a velocidade final deste movimento. É bem simples, né? Aplicação direta. Em quantos segundos ocorreu o movimento? Só anotar os dados aqui. Porque diminuiu sua velocidade 1 metro por segundo a cada segundo. Certo? Velocidade inicial. Vou usar o carro como 5 metros por segundo. Tá, agora sim. Tá? Tá só anotando. Veja. Ele quer que calcule o quê? O tempo que levou. Na verdade, o tempo que levou a letra B, né? Letra A é o quê? A velocidade nesse ponto, né? Após percorrer 4,5 metros. Esse cara, essa quantidade aqui é ΔS, certo? Velocidade inicial, velocidade final e aceleração. Então, eu aplico a equação de Torricelli. 2 vezes aceleração ΔS, diretamente, certo? Velocidade final ao quadrado vai ser igual a velocidade inicial, que é 5 ao quadrado, mais 2 vezes aceleração, que é menos 1, e o ΔS, que foi de 4,5. Então, a velocidade nesse ponto aqui, 5 vezes 5, 25, menos, mais que menos é menos, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 4,5, é 9, né? 4,5 mais 4,5 é igual a 9. 25 menos 9, 16. Raiz de 16, extrai a raiz de 16, isso dá quanto? Que é mais ou menos, né? Mas a gente adota positivo porque só é um corpo e sempre vai nesse sentido aqui, né? Pelo menos no nosso diagramazinho sempre é positivo, certo? Se tivesse 2 corpos, aí poderia até pensar em ser negativo. Raiz de 16 dá quanto? 4 metros por segundo. Tá? Tudo bem? Essa aqui é a letra A. Certo? Quanto que seria a letra B? Letra B, ele pede o tempo, né? Qual é o valor do tempo? Aí a gente tem uma chuva de possibilidade, como diz um professor da época. Tem uma chuva de possibilidade. Eu posso utilizar logo a equação mais simples, né? Para achar o tempo. Que é essa equação da velocidade. Mais a t. Ok? Eu tenho todas as informações. Certo? Eu tenho a velocidade final, que é 4. Velocidade inicial, que é quanto? É 5. Aceleração, que é menos 1. Vezes o tempo, é o que eu quero para a letra B. 1 vezes o tempo é ele mesmo. Passo para o outro lado, somando. Aí vou passar o 4 subtraindo, certo? Vai ficar T, manter o 5 aqui, o 4 passa para o outro lado, subtraindo. 5 menos 4, o tempo equivale a 1 segundo. Tudo bem?